Crocheteira de plantão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês vão observar que minha voz não está sincronizada com o vídeo. Sim, eu achei esse vídeo aqui que eu gravei o ano passado e eu achei interessante não perder as imagens que eu fiz, mas vou trazer assuntos aqui que eu estou vivenciando e vendo aqui para a gente poder fazer as nossas mentalidades, nossas questões, nossa gestão dos nossos negócios, ok? Nesse caso, é só para poder situar vocês, eu estava fazendo a bolsa, né? Quem me viu fazendo uma bolsa aqui, que foi uma encomenda para São Paulo, e era o fundo da bolsa, né? E esse aqui é um exemplo, a gente tem sempre que estar atento às coisas que a gente faz, porque tudo que a gente faz sempre tem um aprendizado pra gente ali, tá? Só para vocês terem uma ideia, antes de eu falar o que eu quero trazer como tópico nesse videozinho para vocês, eu vou sempre colocar numerados, 1, 2, 3, porque no tamanho desse vídeo aqui talvez dê para eu trazer uns 3 tópicos para vocês diferentes, sobre assuntos tão interessantes, sobre o planejamento do nosso negócio, indiferente do seu tamanho, né? Se você é grande, né? Se você já é uma crocheteira grande ou uma pequena. E é muito interessante de se observar, porque a gente peca muito. Eu mesmo pequei muito quando eu fui fazer o preço dessa bolsa aí, que a pessoa chegou a perguntar para mim se eu fizesse 10 bolsas, quanto que ficaria? Ou seja, tem uma parte boa nessa pergunta, né? Qual a parte boa nessa pergunta? Ela realmente gostou da qualidade do meu trabalho. Mas, ou seja, a pessoa está pensando até em revender a minha peça, né? Só que acontece o seguinte, o tempo que eu levei para fazer essa peça não ia me compensar jamais eu revender, né? Em atacado e ainda por cima mais barato. Jamais, entendeu? Então o que acontece? Eu nem continuei, né? Essa linha de raciocínio que dá para fazer mais em conta o que for. E esse é um dos assuntos, aliás, né? Eu vou até acabar trazendo esse assunto aqui nesse vídeo. Esse é um dos assuntos que às vezes eu me pergunto muito. Porque eu vejo as meninas num processo de, antes mesmo da pessoa pedir um desconto, já estar fazendo descontos, né? E isso é uma coisa, assim, interessante de se observar. Por quê? Porque tudo que é muito barato é tido como coisa com um valor menor, né? Então, assim, já existem uns posts que são feitos pelas meninas de uma forma geral, crocheteiras de plantão por aí, em que elas simplesmente já colocam que um valor de um tapete ou um jogo de banheiro é X, ou um tapete avulso é X. E se a pessoa levar tantos, já é X, entendeu? Então, assim, mas nesse X a mais, a pessoa tira em média de pelo menos tipo de 10%, 20%. Se pensar como é o nosso país e como ele se encontra, né, no planeta dos macacos de uma forma geral situado, nos valores, como são as coisas, como é o que a gente comprava há 1 ano atrás ou há 2 anos atrás, né? Mas eu tô falando principalmente de alimentos, né? Ou transporte, ou uma coisa que é mais fácil de se observar, qual era o preço de um combustível. Muitas vezes passa batido porque, mas eu não tenho carro, por exemplo. Ou às vezes quem tem, mas é o marido quem abastece. Então, o que acontece? Como que se observa? É só observar o preço das passagens, né? Às vezes a questão dos valores que sobe. Quanto que era um pãozinho? Eu comprava um pãozinho na roça e lá o pãozinho era 3 por R$ 1. Presta atenção, hein? Isso foi agora, final do ano, em dezembro. E eles aumentaram. Então, cada pãozinho saía por volta de 33 centavos. Eles aumentaram para 50 centavos. Agora acompanha comigo. Se esse pão de 33 centavos aumentasse 10%, ele passaria tipo para 36%. Então, ele simplesmente teve um aumento assim, absurdo, entendeu? Esse aumento foi muito mais do que 10, do que 20, né, do que 30%. Por que isso? Porque simplesmente é aqueles valores que estão passando batido entre os consumidores, né, de uma forma geral. Você pode ver biscoitos recheados, tipo wafers, que antes vinha assim, 2 fileiras de biscoito. Às vezes dá a impressão que ele até barateou na prateleira. Aqui eu já observei isso no estado do Rio, né, com uma marca aqui muito comum aqui. E na hora que você vai ver, ele tem a metade da gramatura praticamente do que ele tinha. E ainda vem com um formato assim, de um marketing assim, agora tem triplo recheio. Pois é, porque antes era duplo, virou triplo, só que antes você vinha 20 biscoitos, agora vem 10.
isso não passa batido e não se vê. Então o que acontece é o seguinte, as marcas vão lá, fazem outras coisas, um marketing ou o que for, para manter o preço deles e até aumentarem a margem deles. Por que a crocheteira de plantão tem que diminuir cada vez a margem dela? Vocês já pensaram nisso? Por que que tem que massacrar o seu trabalho? Por que que você tem que subjugar que seu trabalho é tão ruim, isso mesmo, tão ruim, que você simplesmente tem que virar e fazer o seguinte, não, eu vou cobrar cada vez menos porque senão ninguém vai querer. Por quê? Porque não é em si o seu trabalho, é em si o que você carrega na mente. É o medo, o receio, entendeu? Existem algumas coisas psicológicas que são explicadas e até muitas vezes quando a gente coloca aqui na internet, que faz com que muitas vezes oferecer o preço menor nos dá um conforto mental. Ah, e assim eu vou conseguir vender. Só que toda vez que você estiver num processo tido, entre aspas, ok? Como desespero, eu preciso logo desse dinheiro. Se a palavra preciso logo desse dinheiro, significa que você está em falta, você não tem. E na lei da semeadura da Bíblia fala o que planta se colhe. Então, se eu estou plantando falta, que eu preciso logo desse dinheiro, o que vai acontecer? Pois é, aí é uma mágica ao contrário, né? Mas as pessoas não conseguem entender. Por isso que acontece aquela história que eles viram e falam assim, poxa, eu não quero ficar pobre, por que eu continuo pobre? É por causa do foco e da linha de raciocínio para onde você está olhando. Então, o que acontece? Essa é uma forma que tem que se mudar. Então, eu vendo muito barato porque não valorizam. Enquanto você repetir isso, como eu brinco, né, em termos de tempo, pelos próximos 15 dias é isso que você vai ter. Então, tem escolhas nossas? Tem. É fácil de fazer isso? É fácil ou não, dependendo da sua velocidade em que você quer mudar um hábito ou um vocabulário, um pensamento e um sentimento que você tem. Então, enquanto você não está sentindo isso te afetando e você está vendendo as peças, com certeza você vai ignorar isso que eu estou dizendo, você não vai acreditar, deixa isso para lá, essa menina aí, essa Dani Decor Crochê tá meio maluquinha. Vou continuar vendendo as minhas peças aqui de 15, de 20, de 25, porque assim é mais fácil. Gente, veja bem, eu não estou dizendo que vocês não possam vender desses valores. Agora, minha pergunta é, esses valores, vocês conseguem realmente ter o mínimo necessário para as coisas que vocês necessitam? Essa que é uma grande questão que sempre tem que ser vista. Porque são horas ali, as nossas mãos, igual eu estou aqui trabalhando, e esse fio, por exemplo, é um fio rígido, ele nem tem elasticidade alguma, né? Então ele é muito áspero, então se a gente não souber trabalhar, dá até dor nas mãos, muita gente nem gosta de fazer bolsas com fio tido como náutico, né, de polipropileno, justamente por causa disso. Mas vai ter alguns barulhos, gente, infelizmente. Mas é interessante também a gente trabalhar, às vezes, com formas de produtos diferentes para que a gente busque, né, também trabalhar as nossas próprias mãos. Vocês já pensaram nisso? O tanto que se trabalha, o tanto que se dedica àquela peça? E aí? Mas eu gosto muito de fazer essa peça. Sério? Que legal. Eu acho também super interessante gostar do que se faz. Mas esse gostar e dessa forma tá te mantendo? Tá realmente te colocando num patamar que realmente te contribui muito na sua vida? Se tiver, só permanece. Perfeito? Mas se não tiver, repense sobre o tipo de peça, sobre como você está fazendo esse trabalho ou qual trabalho você vai fazer. Entendeu? Isso é muito importante de se fazer. Eu estava aqui fazendo um cálculo de um tipo de trabalho que eu faço e a margem que eu tenho nele média de quantos eu tenho que fazer por mês se eu quiser fazer uma média de R$800. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho outras atividades além das coisas com crochê. Mas eu tenho que me dedicar bastante para que eu consiga produzir aquela quantidade de peças que eu projetei ali. Vai ter um barulhinho de helicóptero passando aí. Para que eu consiga fechar aquele tipo de produto que eu fazer no mês. E assim mesmo,
Eu tenho que fazer a venda daqueles produtos, senão eu não vou alcançar a minha meta. Vocês já se colocaram em alguma coisa assim? Já começaram a ver uma planificação de quanto você precisa do que você fez, quando você trabalha com o sistema de pronta entrega para que você consiga atingir um X valor mensal? Já pensaram nisso? Ou simplesmente vocês estão no ritmo, estou fazendo as peças de forma aleatória e vamos ver no que dá? Isso é uma forma de planejamento. Eu vou titular esse livro como Planejamento 1, ok? Me conta aqui, você já está conseguindo fazer isso? Um beijo, crochiteira de plantão, e vai ter um segundo vídeo aí, hein? Tchau, tchau.